Democracia é, por definição, um processo em aberto e inconcluso. Já no caso brasileiro, lidamos com algumas originalidades que fazem o conceito escorregar ainda mais um pouco. O país foi primeiro uma colônia e depois um império. Além do mais, contou com escravos até o final do século XIX. Tais características não ficaram, porém, guardadas no passado. Se, por um lado, temos lidado bem com os valores da democracia, como provam as nossas instituições cada vez mais consolidadas e nosso sistema eleitoral seguro, por outro lado, vivenciamos um processo republicano cheio de falhas. Brasileiros lidam mal com o que é público, da res pública. Corrupção, desigualdades sociais, desigualdades de gênero, discriminação às minorias são parte de uma agenda antiga que ainda encontra dificuldades no nosso presente. Para falar de democracia e cidadania, chamamos aqui a professora do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, Heloísa Starling. Ela tem, inclusive, um grupo de pesquisa, por sinal muito ativo, chamado Projeto República. Heloísa tem uma produção da maior qualidade, tanto no que se refere ao Brasil da época das Minas Gerais, como o Brasil da ditadura militar. Sua especialidade são revoltas, democracia e república. Junto comigo, ela publicou Brasil, uma biografia, da editora Companhia das Letras. Heloísa, muito bom tratar de um assunto assim tão difícil, mas entre amigas e em público. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Lília. Bom, vamos conversar aqui nosso bate-papo falando sobre conceitos. Eu gostaria muito que você definisse aqui rapidamente conceitos como democracia e também valores repúblicos, valores republicanos e qual é a complementaridade, se existe, ou a incompatibilidade entre esses dois conceitos? As pessoas, em geral, pensam que um é sinônimo do outro, né? A gente vê isso muito. As pessoas dizendo assim, democracia e república. Na verdade, são coisas diferentes, que o ideal é que elas apareçam juntas. A democracia, e elas são ambíguas, no seguinte sentido, quer dizer, tanto são aplicadas, a gente pensa a democracia tanto e a república com relação a um tipo específico de regime e funcionamento de instituições, como a gente pensa na democracia e na república como uma forma de viver dentro de uma sociedade. Nesse sentido, elas são inacabadas. A democracia principalmente a democracia tem de ser inacabada. E são diferentes. A democracia ela tem um objeto principal, digamos assim, que é a ideia da igualdade, né? E a república tem um outro objeto, que é a ideia do bem comum. Então, você pode ter uma república que não é democrática e uma democracia que não é republicana. A democracia tem um valor próprio, que é a tolerância, né? E a república tem o valor próprio também, que é a cidadania, né? Contemporaneamente, se a gente reunir as duas, é a nossa melhor garantia de vivermos bem em condições de liberdade. E pensando nesses termos, e com esses conceitos, como é que você diria que vai a nossa democracia brasileira? Mal. Essas coisas estão acontecendo, os vícios da República, a corrupção, o patrimonialismo, isso não está atingindo as instituições democráticas. O que está me preocupando nesse momento é que esses vícios eles estão atingindo as instituições. Nós temos um executivo que está completamente parado, né? No sentido de que ele não atua nem no bem público, nem em lugar nenhum, porque ele está
como é que a gente fala isso? Não é congelado, mas é quando fica paralisado é isso. Nessa situação. E aí, quer dizer... o judiciário? E aí é isso, quer dizer, se a gente lembrar do Montesquieu, no Espírito das Leis, ele vai dizer duas coisas que dá para ver no Brasil hoje claramente. Uma, só um poder freia outro poder, né? Então, a ideia dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, é para um frear o outro. Se um está corrompido, o outro está paralisado, o que acontece com o terceiro? E aí vem o Montesquieu dizendo de novo, se não tem freio, o poder é inclusivo, ele cresce. Inflaciona. Inflaciona. Então, o que tem o judiciário? O judiciário hoje no Brasil é o poder que mais atua, porque ele não tem limite. O fato dele estar atuando com muito mais, enfim, entrando na sociedade de uma forma cada vez maior. Quais são os impasses que vão acontecer, que acontecem nesse contexto mais preciso? Você poderia dar alguns exemplos? Quando o judiciário age assim dentro da sociedade, primeiro, ele tem uma maneira de agir, né? Então ele vai judicializar aquilo que pode ser resolvido do ponto de vista da política. Eu quero justamente falar da judicialização da vida privada. Isso está acontecendo? Tá, E pública? Sim, é porque você começa tudo, ao invés de você resolver do ponto de vista da ação do cidadão, né? Ou do ponto de vista da capacidade que a gente tem de reunir propostas diferentes. Nós temos que exercitar isso, que é próprio da democracia. Então, eu penso de um jeito, você pensa do outro, e nós vamos ter que fazer um acordo, né? Essa é a ideia. Se não tiver isso, entra o judiciário. E aí, ele não produz consenso, ele produz aplicação da lei. Na hora que você só opera com a aplicação da lei, perde o cidadão, porque ele perde esse exercício de discutir, de debater, de ter que apresentar a sua ideia, de eu ter que te convencer de que essa posição é melhor do que a outra num debate público, de que essa proposta é melhor do que a outra, entendeu? Um mito que nós temos é de cobrar tudo do Estado. É preciso cobrar, sim, né? Claro. Mas como é que a gente age se nós pensarmos nos direitos do cidadão e nos deveres do cidadão? A democracia não termina, né? A gente não pode pensar assim, existe um momento em que nós vamos viver uma democracia perfeita. Não existe, e ela está sempre em andamento, porque nós estamos lidando com direitos. E os direitos, eles vão aparecer, quer dizer, e vão ser construídos, e vão ter que entrar no debate da sociedade. Então, se você pensa lá, o John Adams, na Revolução Americana, no século XVIII, na hora que ele vê, ele saca isso, né? Bacana. Ele vê a Declaração de Independência, ele escreve uma carta para o Jefferson e fala assim, tira essa coisa dos direitos, porque daqui a pouco as mulheres vão querer votar, os garotos vão querer participar da política. Quer dizer, o Adams percebe isso que a gente vê. Os direitos, eles estão sempre se movendo, né? Então, o Brasil da década de 70 não tinha tanta clareza com relação aos direitos do que a gente, na época, chamava das minorias, ou com relação à questão do racismo, como tem hoje. Isso é resultado de quê? De uma longa caminhada do cidadão brasileiro, né? Na cena pública. Porque a gente pode falar que o Brasil... acho que eu gostaria que você falasse de duas questões para mim. Uma é a ideia de como democracia não é um projeto evolutivo, ou seja, nós temos que imitar tudo o que aconteceu. Cada nação constrói a sua cartela de direitos, né? E a segunda coisa, se você explorasse um pouco mais a questão dos direitos civis, que no fundo são os direitos da diferença na igualdade, né? Você pode explorar um pouco essas duas questões, porque são ligadas, né? Vamos ver se funciona a gente pensar assim. Que de fato, você ter conquistado um direito hoje não quer dizer que ele vai permanecer, porque o campo do debate político-democrático existe. Então, acho que é aqui no Rio, que eu estava vendo no jornal, uma fundação que foi criada com relação à questão, pelo Estado, com relação à questão da homofobia, para combater a homofobia, e que acabou porque mudou politicamente o jogo, e eles, diz o jornal, isso teria sido desmantelado. Então, uma conquista da cidadania, que é você enfrentar a questão da homofobia, você pode perder
Por isso o cidadão, por isso os republicanos, por isso a República vai dizer assim, é preciso o cidadão na rua. Estão aparecendo outras maneiras de lutar e contra a porque as homofobia, pessoas têm posições diferentes. E o debate político da democracia existe não só para as ideias que eu acho boa, mas isso é que é difícil na democracia, é a liberdade para as ideias que eu odeio. Entendeu? Então é por isso que o valor da democracia é a tolerância. E é por isso que a República vai dizer assim, você tem que ir para a cena pública, debater, se movimentar para mostrar que a sua proposta é efetiva, é boa para o maior número possível de pessoas dessa comunidade. Então é um debate constante. É por isso que ela não é evolutiva. Então ela pode avançar, mas direitos se perdem. Direitos se ganham e direitos se perdem, dependendo da qualidade da república que nós temos. E é por isso que o cidadão é importante, porque o perigo da democracia é aquilo que o Tocqueville dizia, é a gente se recolher, cada um de nós, a nossa vidinha privada, aos nossos interesses mais imediatos. De 4 em 4 anos a gente vai lá e vota e encerrou o expediente. Isso é a pior coisa que pode acontecer. É democrático? É, chama despotismo democrático. Porque aí você matou o cidadão. Matou. Entendeu? Luísa, aqui, eu sei que historiador como Machado de Assis é que dizia, né? As coisas só são previsíveis quando já aconteceram. Mas a Heloísa, como eu disse, foi historiadora da Comissão da Verdade, tem acompanhado o momento presente com muita força e muita ética. E eu brincaria com você, a partir desse dito do Machado de Assis, diria, eu sei que historiador não é bom de conselho, porque as coisas não aconteceram. Mas se você pudesse dar, pensando nesses termos de democracia e república e cidadania que falamos agora, se você pudesse dar um recadinho para a nossa audiência, né? O que é que nós estamos precisando agora, nesse momento? Mais ou menos naquela coisa do Chico, ouça um bom conselho, eu lhe dou de graça, inútil dormir, que a dor não passa. Né? Mais república, mais republicanismo, os valores republicanos na rua e mais compromisso do cidadão brasileiro com a sua própria cidadania. E quando a gente olhar para, enfim, esse momento que a gente abre o jornal e, infelizmente, como você vem dizendo, o governo está sendo tragado por problemas e não por propostas, né? O que é que a gente... Ele está paralisado porque ele não consegue gerar, por uma série de razões, o executivo não gera uma capacidade de intervir, de bem administrar a coisa pública, que é a obrigação do executivo com relação à república, né? O cidadão brasileiro olha para aquilo, está insatisfeito, mas não consegue criar os mecanismos para fazer as suas demandas chegarem, que é o que você analisa em 2013, né, na análise de 2013. E o nosso legislativo está completamente corroído pelos interesses. Então, quer dizer, você pensar que nós estamos lidando com o toma lá da cá, que nós estamos nomeando o ministro da Saúde num momento de epidemia por conta de disputa política menor, é muito grave, chegou às instituições. Então é preciso que a gente não pode dormir porque a dor não vai passar. Que alegria essa conversa com você, depois de tanto trabalho junto, de tanta discussão. A Heloísa e eu estamos sempre discutindo, então obrigada. Mas eu aprendo com você. Igualmente. Muito obrigada. Bom, obrigada, Lília. Bom, pessoal, você de casa, muito obrigada pela audiência. E eu queria lembrar que todas as entrevistas dessa série estão no site futura.org.br/entrevista. Até a próxima. Muito obrigada de novo. Tchau.